Sejam bem-vindos ao Povo do Guardião Sinistro. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Curta, comente e compartilhe os vídeos do canal. Agora sem demora, vamos ao vídeo de hoje. Histórias de lobisomem geralmente começam da forma. Era uma noite de lua cheia, a lua iluminava tudo, era tão claro como o dia. Isso já se tornou quase que um padrão ou clichê. Dizem que a lua cheia influencia em muitas coisas, nas marés, nos animais noturnos, nas gestações e também nos seres sobrenaturais conhecidos como lobisomens. No que diz respeito aos seres humanoides, no estado do Maine, você ouve muito mais relatos sobre criaturas como o Pé Grande, porém isso não significa que não haja mais alguma criatura estranha por aí. O Maine já teve, e ainda tem até os dias atuais a sua parcela de supostos relatos de avistamentos de lobisomens. O Maine é um dos estados que formam os Estados Unidos da América. E neste vídeo, vou contar 3 dos relatos mais conhecidos por lá. Eu vou começar de uma maneira diferente. O Maine é um dos 50 estados dos Estados Unidos, localizado na região da Nova Inglaterra, no extremo nordeste do país. O West Poniard, o ponto mais oriental do Maine, é considerado o ponto mais oriental dos Estados Unidos, embora alguns considerem o Alasca o estado mais oriental do país, porque 2 das ilhas do arquipélago dos Aleutianos estão localizadas no hemisfério oriental. Florestas cobrem aproximadamente 90% de Maine, que é conhecido como Pine-Tree State por causa de suas várias florestas que contêm grandes quantidades de pinheiros, Pine-Tree, em inglês. O estado é um líder nacional da indústria madeireira. O Maine produz mais palitos de dentes do que qualquer outro estado norte-americano, e é o segundo maior produtor de madeira em geral do país, atrás apenas de Washington. A pesca e o turismo são outras fontes de renda importantes do estado. Não se sabe ao certo a origem do nome Maine. Acredita-se que venha da expressão inglesa mainland, que significa corpo de terra principal, também podendo ser traduzido como continente. Alguns historiadores, porém, acreditam que este nome venha da província de Maine, uma das províncias da França. Uma terceira hipótese é o uso da expressão Going over to Maine por parte dos habitantes que viviam em ilhas situadas ao longo do litoral do estado. A região onde se localiza o Maine foi disputada pelos franceses e pelos britânicos desde os primórdios da história moderna do estado. Regiões do norte do Maine originalmente fizeram parte da colônia francesa de Acádia, uma das províncias coloniais da Nova França, até serem anexadas pelos britânicos em 1740. A região sul foi colonizada pelos britânicos. O primeiro assentamento britânico no continente norte-americano foi fundado no Maine, em 1607, 13 anos antes da inauguração do primeiro assentamento britânico permanente no continente, em Plymouth, atual Massachusetts, em 1620. O assentamento fundado no Maine em 1607, porém, foi abandonado em 1608. Os colonos passaram a se instalar no Maine a partir da década de 1620. Então, o Maine fazia parte de Massachusetts. O Maine tornou-se o 23º estado norte-americano em 15 de março de 1820. Foi em 1857 que aconteceu um desses relatos. Talvez este seja o primeiro no estado do Maine. De acordo com os relatos, um dos primeiros ataques de uma alcateia de lobos aos seres humanos. Tudo aconteceu apenas a 32 quilômetros de Bangor. Naquela época, o carteiro da cidade, conhecido como Sr. Mitchell, estava completando suas entregas diárias. O Sr. Mitchell usava uma carroça que era puxada por 2 cavalos. Já era uma certa hora da noite e ele voltava com a carroça, e foi quando a carroça puxada por 2 cavalos foi atacada. Uma alcateia de lobos tentaram ultrapassar os cavalos. Foi aí que o Sr. Mitchell pegou um rifle que sempre levava consigo por medida de segurança contra assaltos que poderia sofrer, e animais que pudessem o atacar disparou vários tiros contra a alcateia. Alguns dos supostos lobos foram atingidos, porém, não mortalmente, conseguiram fugir acuados para a mata densa e escura da floresta. Apesar do susto, o Sr. Mitchell seguiu viagem e foi para casa. Embora isso parecesse um ataque aleatório e não provocado, as histórias logo começaram a crescer assumindo que as criaturas não eram simplesmente lobos, mas que seriam lobisomens.
lobisomem na janela da minha casa. Uma moradora do Maine relata um acontecimento vivido pelo seu marido. Eu não tinha visto o programa antes, mas minha irmã me contou sobre esse episódio e eu tive que baixar na internet para assistir. Eu achei até bem divertido. De qualquer forma, tive o trabalho de baixá-lo. Demorou mais de um dia para fazer, porque meu marido descreveu algo parecido. Moramos cerca de 60 quilômetros a nordeste de Palmira, onde mora a família Martin. Eu estava brincando com meus cachorros do lado de fora. Ao anoitecer, o sol estava abaixo da linha das árvores, mas ainda havia luz e entrei para usar o banheiro. Meu marido estava tocando violão, mas entrou no banheiro parecendo que queria dizer alguma coisa. Ele estava pálido e suado, meio que olhando para o nada. Então ele estava naturalmente preocupado. Ele não quis me dizer o que estava errado no começo, mas finalmente conseguiu dizer o que ele tinha visto. Um enorme lobo preto passar pela janela. Eu disse a ele que devia ter sido um urso, sabendo que não deveria haver lobos por aqui, não nessa região, e que a janela era muito alta para qualquer canino de quadrúpede de patas andar na frente da janela. Ele disse que não, mas o que quer que fosse, eu não queria que os cachorros mexessem com isso, então corri de volta para fora. Eles ainda estavam lutando entre eles no pátio lateral, alheios ao que acontecia. Então foi fácil trazê-los de volta, então eu dei uma olhada ao redor. Não vi nenhum animal, nem sinal, mas notei que a janela era ainda mais alta do que eu pensava. Quando voltei, meu marido descreveu o que havia visto como um lobo preto e bípede. Ele disse que o focinho e as orelhas eram de lobo, mas que tinha olhos amarelos que o lembravam mais de um gato. Eu medi a janela e o fundo dele está a 6 pés do chão. Então, para que a cabeça e o torso de qualquer coisa passem por ela de onde ele estava, o animal teria que ter mais de 7 pés de altura. Um de nossos cães é alto o suficiente, se ele ficar de pé nas patas traseiras, mas nunca o vimos fazer isso sozinho e ele é cinza azulado, com orelhas caídas e olhos castanhos. Não há nenhum cachorro circo enorme preto na minha estrada que eu saiba. Meu marido é muito cético em relação a qualquer coisa que não fosse aceita pela comunidade científica, mas ainda insiste que não foi um urso preto que ele viu. Ele concluiu que ele deve ter alucinado a coisa toda. 2 semanas depois, na mesma hora do dia, meu marido viu o mesmo animal. Desta vez ele estava perto da janela e o animal estava mais longe, correndo por um estranho bosque de pinheiros vermelhos. Ele ainda não acredita que era real, mesmo depois de vê-lo pela segunda vez. E então, não tenho certeza se isso está relacionado, mas há cerca de 1 semana depois, eu estava fazendo jardinagem e meu marido voltou me chamando, realmente abalado novamente. Ele disse que estava sentado em sua cadeira de computador e pensou que eu estava de pé sobre seu ombro. Ele disse que quando olhou para cima, era uma forma negra, como uma pessoa sombra. Ele pulou e desapareceu, mas o assustou. Ele queria que eu entrasse e ficasse de olho nele porque estava com medo de que isso significasse que ele estava tendo um derrame ou algo assim. Não vimos nada desde então e ele nunca tinha visto nada antes daquele primeiro incidente. De qualquer forma, eu queria compartilhar. Espero que seja um lobisomem e não meu marido perdendo da vida. A Fazenda Martin. Tudo aconteceu em 2013. A família Martin estava de mudança pois Eric, o pai da família, depois que sofreu um acidente de trabalho que o deixou com uma lesão na perna, ele ficou incapacitado de trabalhar. Shelley, esposa de Eric, mãe de Sean e Chelsea, encontrou uma antiga fazenda que era maravilhosa em Palmira, no estado do Maine. Eles se mudaram com sua filha, Chelsea, que era uma jovem entre seus 18 e 20 anos. E agora sua propriedade era cercada por mata fechada pois ficava em uma área rural. O endereço da fazenda é na rodovia Madawaska, 309, Palmira, Maine. Eric desde criança aprendeu a caçar com seus pais, e foi um caçador ao longo da vida, sendo assim tinha uma coleção de armas. Shelley sempre se preocupou com armas e crianças em casa, pois poderia acontecer um acidente caso elas tivessem fácil acesso às armas. E junto de Sean, seu filho mais velho, Eric fez um cofre para guardar as armas e as manter dentro do celeiro. Traço sempre que a noite era de um clima agradável, e não tivesse uma noite fria, Eric e Shelley tomavam café na varanda que era coberta. Em uma dessas noites de clima agradável, Eric e Shelley tomavam café na varanda. Eles tinham o costume de ficar olhando a paisagem à noite, e numa dessas ocasiões, enquanto olhava para a floresta, Eric viu algumas luzes estranhas na direção da floresta.
na parte baixa nas árvores. E mostrou aquilo para Shelley, que também ficou curiosa para saber o que era. Nisso, seu filho Sean apareceu na varanda e deu a ideia de irem até lá, pois estava suspeitando de que fosse um caçador ilegal se aproximando da sua propriedade. Então, Eric e Sean vão caminhando até a entrada da floresta a investigar. Andavam com muito cuidado até a parte da mata fechada. Lá eles entraram naquela floresta escura. Não ouviam nenhum barulho. Estava tudo muito quieto. Eric e Sean haviam levado uma lanterna cada um deles. Como não viram as luzes quando chegaram dentro da floresta, Eric sinaliza para Sean que apagasse a sua lanterna. Assim não seria pego de surpresa se realmente fosse um caçador mal intencionado. E assim apagaram as suas lanternas e ficaram parados. Olhavam para todas as direções procurando algo, mas o silêncio era absoluto naquele lugar, até que um galho que certamente estava no chão se quebrou e o barulho ecoou por toda a área. Com um gesto de mão, Eric chamou o Sean para que voltassem para casa. Eles saíram da floresta andando devagar sem fazer muito barulho. Ao chegarem na cabana, disseram que eles foram até lá, mas não encontraram ninguém nem vestígio de que alguém esteve ali. Talvez o que o caçador, ou seja lá o que for que estava iluminando o lugar, estivesse ido embora, ou não. Talvez só tenha se escondido. No dia seguinte, o namorado de Chelsea, Nathan, foi visitá-la. Os dois resolvem dar um passeio pela floresta e levaram os cães de caça da família para passear na floresta. Quando soltaram os cães, saíram em disparada mata dentro como se tivessem sentido algum cheiro estranho que chamou a atenção dos cães. O jovem casal foi correndo atrás dos cães para não perder eles de vista. Eles encontraram os cães farejando em torno de um buraco no chão. Nathan queria saber o que tinha naquele buraco, pois ele viu que aquele buraco parecia que havia sido cavado com muito cuidado. Chelsea teve uma sensação muito ruim. O que será que tinha no buraco que os cães encontraram naquele buraco? No fim de semana, era um feriado chamado Memorial Day. Shelley estava tentando colocar os cachorros em espaço externo da casa, pois é onde eles ficam durante a noite. Geralmente os cães gostam de ficar nesse lugar. Chelsea havia ido para o seu quarto, que fica no andar de cima da casa, tendo ela se deitado mais cedo. Eric estava sentado na varanda. Quando Shelley levou o café para Eric, ele chegou a comentar com Shelley sobre o quão quieto estava aquele lugar. Shelley pegou sua lanterna, que era uma lanterna grande que iluminava uma boa parte do ambiente quando era usada. E olhando para a frente da fazenda, ela apontou e iluminou o campo para ver se avistava alguma coisa. Eric começou a sentir que havia um perigo real lá fora, em que a lanterna de Shelley não conseguia encontrar. Assustado, ele começou a quase arrastar sua esposa e dizia: "Você tem que entrar para dentro de casa, agora." Quando eles ouviram um barulho à distância, eles olharam para fora da cerca da fazenda e viram 3 pares de olhos fluorescentes olhando na direção deles. Estes 3 pares de olhos estavam perto da cerca do lado esquerdo e logo se tornaram 4. Pois havia um que já estava escondido atrás de um tronco de uma grande árvore. E os 4 pares de olhos se tornaram 5. Pois havia mais um que estava mais atrás e vinha pelo lado direito. Quando eles se reuniram, aquilo passou a ficar assustador. Mesmo para animais, aquelas criaturas estavam se agrupando. Depois disso, as feras pareciam conversar entre elas, produziam sons estranhos. E tanto Eric quanto Shelley não sabiam exatamente para o que estavam olhando, mas eles sabiam que aquelas criaturas eram perfeitamente capazes de invadir a casa da família Martin. Eric puxou Shelley pelo braço e correram para dentro de casa. Incapaz de pegar suas armas no celeiro, Eric não tinha certeza se sua família estava segura dentro daquela casa. Ele queria sair para pegar as armas, mas Shelley o convenceu de ficar dentro da casa, pois seria muito perigoso sair com aquelas 5 feras lá fora. Ela foi verificar se estava tudo bem com Chelsea e ver o que eles podiam avistar da janela do quarto de Chelsea. Chegando no quarto, Shelley chamou pela filha e viu que a mesma estava segura. Shelley foi para a janela e, olhando lá para fora, pediu que a filha se levantasse para olhar lá para fora também e ver aquelas criaturas. Chelsea estava ainda meio que sonolenta, por isso não deu muita importância ao que sua mãe estava dizendo e voltou para a cama e dormiu. Shelley observava da janela do andar de cima, ainda tentando descobrir o que de fato eram aquelas 5 criaturas. Quando uma das feras se levantou e ficou apoiada nas patas traseiras, ficando ereta como um ser humano, Shelley ficou chocada. O medo quase a dominou. Era mais do que ela podia suportar. Não era possível.
Ela não aceitava a possibilidade daquilo ser uma criatura lendária. Deveria ter uma explicação lógica para aquilo. Lá embaixo, Eric estava tentando descobrir como proteger sua família. Ele poderia tentar chegar ao carro antes que as criaturas chegassem até ele. Enquanto isso, Shelley vasculhou a casa em busca dos cães que estavam muito assustados, encontrando-os em um cubículo escuro da casa. O medo deles era notado de longe. Afinal, dizem que os animais sentem quando um predador está por perto. Enquanto isso, Eric criou coragem, se levantou do sofá, abriu a porta e já da varanda, ele olhou para a frente da fazenda e mentalmente fez o caminho que devia percorrer até o carro da família. Era uma tentativa tola de chegar ao carro, dizia sua mente, mas ele precisava tentar. E assim Eric fez. Ele começou a caminhar em direção ao carro por aquele lugar escuro. Eram mais ou menos 10 metros a serem percorridos, porém, dada sua condição física e o medo que sentia, pareciam 10 quilômetros. Quando ele finalmente chegou ao carro, a luz do sensor de movimento se acendeu, pois Eric movimentou os braços como se quisesse chamar a atenção de alguém. Só que quando a luz acendeu, Eric se assustou. As chaves do carro acabaram caindo. Ele se abaixou para pegar as chaves e quando olhou ao redor, a luz e o barulho das chaves que haviam caído infelizmente, também entregaram sua posição. As criaturas rapidamente o cercaram. As 5 feras estavam ao redor de Eric. Eric notou que todas as feras fugiram da luz, que o iluminava na forma de um grande círculo de luz, dando a Eric a chance de voltar para dentro da cabana. As feras ficavam ao redor do círculo na parte escura cercando Eric. Mesmo que mancando, Eric caminhou rapidamente para dentro de casa, chegando lá quase que sem fôlego. Enquanto isso, de dentro de casa, Shelley ligou para o 911, e quando atenderam ela começou a contar tudo o que estava acontecendo até o momento, mas a polícia não acreditou nela. Eles estavam sozinhos e por conta própria. Shelley montou o acampamento no quarto de Chelsea, porque de lá ela podia ficar de olho nas criaturas. Eric continuou chateado por não poder fazer nada para proteger sua família. Então lhe ocorreu que as criaturas pareciam incapazes de ir para a luz. Quer machucasse seus olhos ou eles fossem feridos de outras maneiras pela luz, a família Martin agora tinha algo que poderia usar como arma contra as feras. Eric decidiu tentar ir ao celeiro. Eric tentou sair, acenando para o sensor de movimento acionar as luzes. Assim que a luz se acendeu, ele foi cercado novamente. Foi quando ele percebeu que estava sendo caçado como uma presa fácil para um certo tipo de animal, predador. Ele tinha que chegar à varanda antes que a luz do sensor de movimento se apagasse. De alguma forma, ele conseguiu. Porém fracassou na tentativa de chegar ao celeiro e pegar as suas armas no cofre. Os Martins estavam sem opções. Eles tiveram que se abrigar no local, e sua única opção era sobreviver até o sol nascer. E a família Martin estava desarmada à mercê das feras ao redor da casa. O silêncio era perturbador, até que algo começou a rosnar lá fora. Eles estavam do lado de fora, agora perto da parede da casa. As horas foram passando e o medo que os membros da família sentiam daquelas feras. De alguma forma, as criaturas não atacaram. Só rodeavam a casa e faziam sons muito estranhos. Como se conversassem. De alguma forma, os Martins sobreviveram até o amanhecer. Eric ligou para Sean, que veio ajudar a investigar, e eles andaram pela fazenda, até que na parte de vegetação rasteira encontraram enormes pegadas de aparência bípede nos campos e alguns fios de pele perto da casa. O que será que havia mantido a família Martin refém em sua própria casa pela noite toda? Estes foram os relatos mais famosos no Maine. Todos são de conhecimento público no estado e seus condados. Se você tem algum relato para contar, envie para os contatos que estão na tela. Deixe nos comentários o que você achou dos relatos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.